Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sábado, 21 de março. Vamos fazer uma prece, elevando nosso pensamento ao Pai, agradecendo pela vida, agradecendo por este dia que está iniciando, agradecendo pelas nossas famílias, os nossos lares, a nossa saúde física, pois estamos aqui. Seja qual for a nossa condição, estamos aqui escutando, estamos aqui para fazer uma pequena reflexão, um pequeno estudo do Evangelho do nosso Mestre, e por isso somos gratos. Jesus, nosso Mestre amigo, esteja conosco. Tu que é puro amor, puro ensinamento, esteja sempre conosco, nós tão pequeninos que somos. Gratidão, Mestre, por estes espíritos amigos que envias para nos auxiliar, nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que eles também possam ser auxiliados nas suas necessidades, pelo tanto que fazem por nós. Que o dia de hoje seja de aprendizados, de boas companhias, bons sorrisos, boas palavras, bons gestos, bons pensamentos, e que possamos, ao final desta jornada, deste dia, ir dormir com a consciência tranquila de que, se não fizemos muito, fizemos o nosso melhor, rumo ao nosso adiantamento. Fica conosco, Mestre amigo, hoje e para todo e sempre. Que assim seja. Vamos para o Evangelho, vamos a um pequeno estudo, uma pequena reflexão, vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Capítulo 27, Pedir e Receber. Me veio o último item aqui, o último item do capítulo 27, que é de Santo Agostinho. Nós falamos dele ontem. Santo Agostinho ontem Erasto veio nos falar sobre Santo Agostinho, e hoje o próprio Santo Agostinho veio nos falar. Vamos ver o que ele nos diz. Capítulo 27, item 23. E Santo Agostinho diz assim: a felicidade que a prece proporciona. Santo Agostinho, Paris, 1861. E ele vai dizer assim: venham vocês que desejam crer. Os espíritos celestiais chegam para anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para dar a todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubessem o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. Ah, como são comoventes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. Ela, a prece, é o orvalho divino que acalma o calor excessivo das paixões. A prece, sendo a primeira filha da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estão sempre com Deus. Para vocês, não existem mais mistérios, pois Deus se revela através da prece. Apóstolos do pensamento. A prece os leva a conhecer a verdadeira vida. A alma se desprende da matéria e se eleva aos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade ainda desconhece. Avancem pelos caminhos da prece e ouvirão as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra.
São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais delicadas que as brisas da manhã, quando brincam na folhagem dos nossos bosques. Com que alegrias irão caminhar? A linguagem da terra é pobre para definir a felicidade que irão sentir, pois ela entrará, essa felicidade, por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte da vida quando se está em oração. Doces vozes, deliciosos perfumes, que a alma ouve e sente ao se lançar pela prece nessas esferas desconhecidas e habitadas, sem o peso dos desejos carnais. Todas as aspirações são divinas. Orem também como Cristo orou quando carregou sua cruz até o Calvário. Carreguem sua cruz e sentirão em suas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, ainda que carregando a cruz infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada do Pai. Muito bem, que linda, que mensagem cheia de beleza, de poesia que Santo Agostinho nos trouxe. Falando sobre, não só sobre a prece, indo além, falando da felicidade que a prece nos proporciona. Mas essa felicidade que Santo Agostinho fala aqui, não é uma felicidade que vai vir porque eu pedi algo na prece, eu fiz minha oração, eu pedi algo para Deus e Ele me deu aquele algo e então fiquei feliz. Não é dessa felicidade que Santo Agostinho está falando. Santo Agostinho está falando da felicidade que eu consigo atingir, um estado de espírito da alma, um estado da alma que eu consigo atingir quando estou em prece. Aquele momento em que eu consigo me conectar com o Pai, mesmo sem falar nada. Às vezes é no silêncio que a gente está conectado com Ele. Às vezes sem nem pensar nada, sem pedir nada, sem reclamar de nada. Aquele momento que é tão íntimo, que eu sei, que tu sabe, quando atingimos. Aquele momento que sozinhos no quarto, como Jesus diz, vai para o teu quarto escuro, que não é o quarto, é o nosso coração, nosso pensamento, nosso sentimento. Aquele momento que ali sozinho no quarto escuro, a gente consegue sentir, agora eu me conectei. Aquele momento em que a gente é inabalável, em que nada pode nos atingir. E aí, Santo Agostinho, é claro que nós, apesar de já conhecermos esse estado de felicidade, ainda por falta de prática, por falta de vontade muitas vezes por falta de tempo, a gente está sempre correndo, nós experimentamos poucas vezes essa felicidade, mas nós já sabemos fazer. Estamos pouquinho, mas já sabemos fazer. Mas imagina se nós tivéssemos boa vontade, mais boa vontade, se organizássemos o nosso tempo para conseguir fazer mais vezes essa prece, essa oração que nos proporciona estes momentos de lucidez da alma. O quanto não poderíamos experimentar os pouquinhos de tudo isso que vai ser, quanto mais evoluirmos, porque ele vem explicando aqui como é uma felicidade que se sente nos poros, é uma felicidade que faz a gente escutar a voz dos arcanjos, que são os espíritos puros. É muito bonito. E aí ele encerra dizendo: carreguem a sua cruz, porque sim, nós temos, cada um tem a sua cruz. Estamos aqui para
nos depurarmos, aprendermos. Estas são as nossas cruzes. Então é para a gente pegá-las, não esquecê-las, não é isso a sugestão. Pegar essa cruz, aceitar com fé que Deus sabe o que está fazendo, que Deus nunca perde o controle de nada e Jesus nunca sai do leme desse barco. Então nós pegamos a nossa cruz e com esperança de esperar, resiliência e fé, nós vamos entrar nesta oração que vai nos trazer esta felicidade. Aos poucos, vamos aprendendo a nos apropriarmos desta felicidade, deste conhecimento. Vamos aprendendo a nos apropriarmos da nossa evolução. Isso é maturidade que a gente decide que a nossa, quanto mais vontade tivermos, mais rápido o processo acontece. E isso sim, se não podemos controlar tudo, podemos controlar a nossa força de vontade para andar mais rápido ou mais devagar. Muito lindo o que nos veio hoje. Vamos ao nosso livro dos Espíritos? Vamos lá? A gente tá na parte... Nós terminamos ontem o capítulo 1. Terminamos o capítulo 1, que é nas causas primárias. Hoje vamos começar o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que traz outro tema, que é elementos gerais do universo. Então, os elementos do universo. O que compõe o universo? Vamos lá? Conhecimento do princípio das coisas. Então, a pergunta número 17, Allan Kardec, o codificador, organizador da doutrina, vai perguntar aos espíritos: é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Será que é nos permitido hoje aqui conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Ponto. Por que Deus não permite? Porque não quer? Porque quer manter o poder? Porque tem medo que a gente que a gente saiba? É claro que não. Para que Deus ia nos proporcionar um conhecimento que a gente sequer tem condições de entender? A nossa máquina não tem condições de entender, o nosso espírito não tem, a nossa alma não tem condição de entender. É por isso. Somos espíritos de terceira ordem ainda, tem outras coisas que precisam vir antes, muitas coisas que precisam vir antes da gente almejar, querer saber o princípio das coisas. Nós já temos condições de entender que tudo tem um princípio. Isso nós já temos condições. E por hora é o que basta. Qual o princípio? Qual a causa primária de todas as coisas? Deus. Então, é isso, a pergunta 17 é somente isso, a resposta é somente essa. É importante nós sempre termos em mente que Allan Kardec, um cientista da época, e não é cientista no sentido da palavra de hoje, tá? Um outro dia nós falamos sobre isso. Mas um estudioso, Kardec fez toda a codificação, inspirado, obviamente, mas ele tem o mérito dele, porque ele sabia o que estava fazendo. Kardec sempre vai construindo um pensamento. Por isso que às vezes a gente olha uma pergunta e no início lá nós fazíamos aleatoriamente o Livro dos Espíritos. Paramos para fazer na sequência. Por quê? Por este motivo. Kardec vem construindo um pensamento para que a gente possa ir entendendo. Então ele vem aqui dizendo causa primária. Nós não temos condições de entender, mas já sabemos que tudo tem um início e para nós é Deus. E que tudo a seu tempo nós iremos aprender e compreender. Então, na codificação,
Nas obras de Allan Kardec, na doutrina espírita, Kardec construiu tudo numa sequência, um pensamento construído, totalmente estruturado. Não há coisas soltas no conhecimento, na filosofia e na ciência espírita. Vamos encerrar então agradecendo ao Pai por esta bênção que foi este conhecimento de hoje, as palavras de Santo Agostinho, o Livro dos Espíritos, essa bênção que está sendo termos acordado mais um dia. Gratidão, Pai. Gratidão, Mestre Jesus, por esta perfeição na qual estamos inseridos. Que nós tenhamos entendimento do que ainda não está no seu lugar e o que podemos fazer para ajudar, sem reclamações, sem questionamentos inúteis, que nós possamos querer ser exemplo do melhor que pudermos a todo instante, e aí sim estaremos contribuindo com a criação, estaremos dando passos para nos tornarmos melhores e estarmos cada vez mais perto do Pai. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.